Oi, gente, bem-vindos aí a mais um momento de aulas aqui de Geografia, unidade 3, né, segunda metade já circulando. Eu sou o professor Jefferson, nós vamos continuar vendo novas informações que acontecem aí na superfície terrestre, na nossa sociedade, na economia, várias outras coisas aí que são importantes de alguma forma, estão presentes de alguma forma aí na vida da sociedade, tá? Essa é a aula de número 16, objeto de conhecimento. Processo de formação, constituição e transformação de diferentes sociedades humanas e suas formas de organização política, Estado, poder, democracia, autoritarismo, patrimonialismo, populismo, etc., em âmbito local, regional, nacional e global, bem como o papel desempenhado pelos sujeitos e coletividades mediante os valores morais, éticos, estéticos, culturais e políticos. No detalhamento, movimentos sociais do campo e políticas governamentais de acesso à terra, a produção econômica do Amazonas. Pessoal, é o seguinte, essa aula aqui vai ser um pouquinho diferente, né? Porque ela vai estar dividida em dois assuntos diferentes, tá? Isso aqui vai ser uma aula de promoção, aula 2x1. Né, vamos comentar primeiro sobre a questão do meio rural no Brasil, vamos entender alguns conflitos no campo, que é uma coisa muito importante a gente poder compreender. E a gente vai dedicar uma outra parte dessa aula para falar sobre a produção econômica do Amazonas, tanto no meio rural quanto também no meio urbano. Então, estamos em promoção aqui nas aulas de Geografia. Aula 2x1. Leve uma, não, pague uma, pague nenhuma e leve duas. Vamos iniciar nossa aula. Pessoal, um dos assuntos que gera sempre muita tensão nas pessoas que discutem sobre isso, na sociedade, nas notícias, isso tem visto bastante, é a questão da disputa de terras mesmo no meio rural, brasileiro principalmente, né? A gente vai focar um pouco no Brasil aqui, esse momento da aula. Essa parte da aula nós vamos entender a questão dos movimentos sociais no campo, né? As situações relacionadas a direitos das pessoas que trabalham com a terra, os conflitos que existem entre os trabalhadores do campo, o grupo de trabalhadores do campo, contra, né, os interesses dos grandes fazendeiros, latifundiários. Então, esse momento da aula, a gente vai tentar compreender mais algumas informações sobre isso. Quem é que está batalhando para melhorar, né, as situações de trabalho no campo, a questão da divisão de terras, né? É um assunto mais sério, mas que é importante a gente compreender, tá? Então, a luta das pessoas, em muitos momentos, acaba sendo armada mesmo, em momentos da história do Brasil, foi nessa tentativa de tentar melhorar as condições de vida e de trabalho com quem trabalha no campo, né? Tem também toda uma rotina, tem toda uma habilidade, um conjunto de técnicas que tem que ser feitos ali, mas tudo tem que ser feito com dignidade, né, com certos direitos, e tudo com certa segurança, né? E por isso que motivou ao longo do tempo muitas pessoas a se organizarem e irem contra determinadas situações que não estava certa na visão dessas pessoas. Então, gente, a gente vai começar falando sobre a questão dos movimentos sociais no campo. O que é um movimento social? É quando um grupo de pessoas com interesses em comum, eles lutam, eles brigam, né, para tentar atingir um direito, para tentar conseguir um direito, conseguir um benefício sobre determinada coisa. Então, quando a gente fala de movimentos sociais no campo, são aqueles que envolvem esse termo aí, ó, o campesinato, né, as pessoas que trabalham no meio rural, os camponeses, as pessoas, os trabalhadores rurais. Na próxima tela a gente vai ver outra informação importante aí. O que um movimento social busca? É o que a gente falou, né? Busca garantir algum direito sobre alguma coisa. Quando a gente fala de movimentos sociais no campo, esse grupo de trabalhadores ali, eles estão buscando coisas como a própria reforma agrária, né? Que é uma divisão justa ali nos terrenos entre as pessoas, né? Com segurança, como a gente falou. Melhoria nas condições de trabalho também é muito importante, né? Há um equilíbrio, né, com relação ali a essa perda de trabalho, né, no campo devido à modernização agrícola, também é uma outra questão que vem sendo discutida. Então, grupos como esses tentam buscar, né, esses benefícios nessas áreas onde eles atuam, onde eles trabalham, né? As pessoas que não foram embora do campo, elas estão lá e estão brigando, né, estão batalhando, buscando os seus direitos para tentar melhorar a condição de vida, já que elas estão ali, né? Os movimentos sociais, eles existem sobre vários aspectos. Existem movimentos sociais da população
mais pobre, existem movimentos sociais que envolvem trabalhadores das indústrias, existem movimentos sociais, por exemplo, dos professores, existem diversos movimentos sociais de grupos femininos, né, grupos feministas que batalham pelos direitos das mulheres, grupos sociais de outras categorias da sociedade, a população LGBT, população negra, até mesmo população que tem deficiência, né, deficiência física, diferentes deficiências. Todas elas trazem para a discussão na sociedade, estão vendo que tem alguma regra na sociedade que não está beneficiando elas, e elas vão brigar ali, vão tentar se manifestar para tentar conseguir. É só a partir disso, ao longo da história, né, do Brasil, da humanidade, que muitos direitos foram conseguidos. Né? Ninguém lá de cima chegou ali, acho que... Tá, eu vou dar um direito para esse pessoal aqui, tá? Esse pessoal aqui tá... Né, gostei do rosto dele, gostei dos olhos deles, né? Vou dar um direito para eles aqui, vamos melhorar aqui a vida. Não é assim, é de baixo para cima, né? É sempre assim. Não tá legal aqui embaixo. Queremos que olhem para a gente aqui e a coisa melhora, né? Somente dessa forma, historicamente falando, né? Claro que um ou outro, né? Uma ou outra atuação política realmente beneficiou a população mais pobre, mas os movimentos sociais eles têm essas características. Voltando para a questão dos movimentos do campo, a gente vai ver na próxima tela ali, que tem dois momentos muito específicos na história do Brasil, com essa busca, onde ocorreu essa busca de tentar chegar, né, na garantia de direitos. As ligas camponesas, a gente está falando ali década de 40, 50, 60, né, que é um conjunto de movimento de sindicatos, de trabalhadores do campo para tentar garantir direitos, e também o movimento dos trabalhadores sem terra, né, o MST, Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra, né, que vem lá da década de 80, principalmente. Né. Então são dois movimentos importantes. Quando a gente volta no tempo e vê sobre as ligas camponesas, que a gente vai ver na próxima tela, né, ela é nessa tela aí agora, as ligas camponesas é um grupo, né, de trabalhadores rurais, surgiu lá por volta da década de 40, 50, né? Elas começam a surgir no estado de Pernambuco, principalmente, ela vai ali pelo Nordeste brasileiro e vai avançando por várias comunidades ali ao longo do Brasil, né? E a gente tem sempre essa característica nesses grupos de trabalhadores de tentar garantir direitos, de tentar garantir melhoria de condições de trabalho, segurança, né? Pedaços de terra para poder trabalhar com dignidade, enfim, era a luta deles lá naquele período, né? Como a gente vai ver na próxima tela também, esse tipo de manifestação, pessoal, que hoje em dia também acontece, né, mas nesse período da história foi muito importante, eles eram considerados como áreas eram consideradas, né, como grupos, principalmente durante o período militar, né, da ditadura militar aqui no Brasil, eram considerados como grupos de baderneiros, grupos de pessoas que não estavam voltando ali, não estavam fazendo a sociedade avançar, enfim, o argumento era esse, né? Esse monte de gente aí fazendo baderna, fazendo bagunça, indo contra a ordem, né, a ordem social, tudo mais, e esses grupos acabaram sendo neutralizados mesmo, né, de trabalhadores rurais que tiveram que ficar literalmente na deles, né? Então, com o começo da ditadura militar, né, onde o Brasil era governado não por pessoas eleitas, mas sim por militares, né? Então, esse tipo de tratamento com a sociedade, com os movimentos sociais, ele foi muito duro, né? Esse tipo de gente aí querendo direito, querendo benefício, querendo melhoria de vida, tudo um bando de baderneiro. Manda prender, manda acabar, se alguém quiser insistir, manda matar mesmo, não interessa, né? Foi basicamente esse tipo de tratamento. Bom, a história está aí para nos contar, esses grupos foram, né, neutralizados bastante, né? Mas a luta permaneceu com muitas pessoas, né, que tentaram continuar, que foi o caso do MST. O MST é o Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra, né, que a gente vai ver, está vendo aí nessa tela. A bandeira é muito conhecida, né? Tudo isso muito importante. É muito importante até hoje, né, esse grupo aí para o território brasileiro. Eles também têm essa característica de serem trabalhadores rurais, também de se organizarem, e se organizaram em grupo que acabaram formando esse título, esse nome, né? Então a gente observa ali que é um período que já está num período de transição do Brasil. O Brasil, 84 ainda era a ditadura militar, né? Mas já se iniciava-se aí um processo de transição,
né? Já tinha acontecido ali algumas mudanças, o Brasil já estava caminhando, né, para um retorno, para governos democráticos, né, eleitos pelo povo, enfim. A história está aí para nos contar. E os grupos, o grupo de trabalhadores sem terra, como a gente vai ver na próxima tela, voltam a buscar, né, esse protagonismo lá no campo, né, de buscar reforma agrária, né, luta pela terra, melhoria de vida lá nas condições de trabalho no campo. Então, muitas pessoas, muitas lideranças do campo acabaram, né, se expondo mesmo naquele período, né, no começo de tudo. Né? Então, desde a década de 80, principalmente na década de 90, já em governos democráticos, é uma discussão que vem acontecendo bastante, né? Veio acontecendo bastante. Então, algumas melhorias foram feitas. É um grupo que hoje em dia é bastante organizado ainda, né? É um grupo que tem uma relevância na produção de alimentos muito grande, por incrível que pareça, né? Mas a gente vai ver agora alguns dos objetivos defendidos pelo MST, né? A questão da reforma agrária, da justiça social, causas indígenas e quilombolas, que também tem a ver com questões relacionadas ao campo, né? A punição dos assassinos de trabalhadores rurais, a distribuição igualitária de terras, né? A produção de alimentos nas terras distribuídas e também a melhoria das condições de vida no campo. Então, gente, esses objetivos, eles têm uma importância grande, né, para esse grupo que tenta, como a gente falou, é um movimento social que busca, né, essa evolução para esse grupo, né, para as pessoas que estão nessas condições ali. Essa é a pauta dos movimentos sociais do campo, do MST, né, e esses grupos de pessoas ali preocupadas com essa situação. Hoje em dia o MST tem uma função muito importante, né? O grupo em si, com relação à produção de alimentos, né? O MST produz uma quantidade de alimentos, né? Em terras produtivas muito importante, por exemplo, para o comércio interno. Né? A gente já sabe que a grande maioria da produção agropecuária do Brasil não é para as pessoas daqui, é para ser vendida para os outros países, né? E para gerar dinheiro apenas para os grandes fazendeiros. Então, produções menores, né? Produções ali da agricultura familiar, de grupos como esse, do MST, é uma produção que é muito voltada para o mercado interno. Pessoas que consomem ali nas cidades brasileiras. Então, muitos alimentos têm essa característica, né? Vamos ver na próxima tela mais algumas ações, né, do MST. Tem ali, durante os anos 90, isso foi muito forte, gente. Quando você tinha essas fazendas muito grandes, os latifúndios, né, que não estavam produzindo nada. Então, uma das ações do MST era de se tornar, né, reconhecido, era essa, né, de construir assentamentos e ocupar áreas que não estavam sendo produzidas e começar o quê? Produzir. Né? Então, era uma forma, era um método de ação de virar notícia para poder, né, agilizar, né, o que eles estavam querendo ali, que era deixar a produção do campo ali mais justa e tudo mais. Então, é mesmo uma pressão, né, para que os governos, de maneira geral, ofereçam condições de infraestrutura e cheguem nessas áreas ali tão afastadas, né, onde as únicas lideranças que existem por ali era o dono da fazenda que podia fazer o que quisesse, né? E aí tinha um conflito muito grande. Vamos dar uma olhada nessa charge aí, que está pequenininha nessa tela, mas que agora está em tamanho maior aí, né? A gente tem aí uma charge que mostra uma família de desassentados, né? Pessoas que não têm um terreno. Aí a filha está dizendo ali, ouvi dizer que todo mundo tem direito à terra. Né? Aí o outro fala, e por que a nossa família não tem? Aí do outro lado, lá da pista, do terreno, né, tem terras da família Nascimento. Aí do outro lado é a terra do Nascimento pai, terra do Nascimento neto, a terra do Nascimento bisneto. Tudo de uma mesma família, de uma mesma pessoa, né, praticamente. Né? Enquanto você tem uma terra gigantesca lá do outro lado, você tem aqui. Então essa charge traz essa diferença, né? Ela traz essa ideia de como é muito concentrada a questão das terras aí durante muito tempo. Bom, pessoal, o Brasil, devido, né, a essa busca, né, das reivindicações e tudo mais, geraram aí algumas políticas, sim, né, aconteceram ali, como a gente vai ver na próxima tela. O próprio governo militar, né, tinha uma característica interessante durante o período do governo militar, que era o de garantir, por exemplo, o território brasileiro, né, e você tem ali algumas políticas de ocupação aqui da Amazônia, do Centro-Oeste também, quando você
tinha, por exemplo, o lema de integrar para não integrar, integrar para não entregar, né? Então você tinha que ocupar aquelas áreas ali com terrenos, né? Dedicava para fazendeiros ali para poder garantir, por exemplo, as fronteiras daquelas áreas ali, né? Então existiu nesse sentido essa situação. A gente também tem ali, ao longo desse período mesmo da história, né, algumas superintendências, né, alguns órgãos governamentais, no caso da Sudã, por exemplo, aqui na Amazônia, né, a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, o Banco da Amazônia, que era o BASA, né, que fornecia alguns incentivos para as pessoas para alguns trabalhadores ali, né, trabalharem ali com atividade agropecuária. Então existia sim, né, determinados incentivos nesse período ali. O surgimento, o INCRA tem um papel muito importante também na questão dos assentamentos. Então aconteceram alguns avanços que tiveram sim a ver com a questão do que os movimentos sociais estavam buscando, mas que foram avanços que vieram também do governo. A Constituição de 1988, que é a Constituição que está vigente agora aqui no território brasileiro, ela garante direitos no campo, né? Ela garante toda essa segurança, todos esses benefícios para os trabalhadores do campo, mas ainda assim existe discussão, existe política governamental que garanta ali, né? Segurança, a gente está falando de segurança mesmo, né? Direito de trabalho, né? Com alguns benefícios ali, né? E não fazendo de qualquer jeito, né? Mas a verdade, pessoal, é que historicamente falando, o Brasil ele passou por muitos conflitos, sim, né? O interior do Brasil ele foi avançando e ainda está avançando de qualquer jeito, né? Sem o poder do Estado ali, as coisas vão avançando de qualquer jeito. A gente tem, por exemplo, situações ali entre domínios de terra, como a gente vai ver ali entre a questão dos poceiros e dos grileiros, por exemplo, né? Os poceiros são aqueles que ocupam a terra, mesmo sem ter a documentação dali, para produzir, né? Chega num terreno ali e ocupa aquela área ali, né? E começa a produzir ali porque não tem para onde ir, não tem o que fazer, tem que produzir mesmo para poder garantir ali, faz um pequeno terreno ali, né, para produzir, às vezes para ele mesmo ou para vender para o local. Então vai ocupando aquelas áreas ali, né? No sentido da existência mesmo. Já o grileiro não, o grileiro tem uma outra forma de lidar com essa terra. Ele chega ali, ele bota ali, usa documentos falsos, por exemplo, inclusive vende, né, esse terreno. Olha, isso aqui é meu, hein? Isso aqui é meu, tá aqui o papel. O papel é o mais falsificado possível, mas ele garante que aquilo ali é dele, às vezes inclusive enganando pessoas que ocupam aquelas áreas ali. É uma tática muito comum, né, que foi uma tática muito comum, ainda é uma tática comum, de enganar pessoas nesse sentido, né? Não, tá aqui o papel, é meu. Aí a pessoa compra, quando vai ver, aquele terreno não está no nome dele, não está no nome de ninguém, é da União, ele fatalmente vai perder aquele terreno ali, e aí é uma bola de neve, né? Vários conflitos ali acontecendo nesse sentido. Como a gente sabe, o interior do Brasil é uma área que foi avançando de qualquer jeito, e quem chega primeiro, né, vai ocupando aquelas áreas ali. Mesmo quem já estava ali corre o risco de perder aquele terreno, porque alguém com mais poder, alguém com influência naquela área ali, quer ocupar aquela área no lugar de quem já está ali, e aí acontece um monte de coisa, como aconteceu ações de violência que a gente vai ver na próxima tela aí, por exemplo. Alguns momentos muito dramáticos no campo do Brasil, né? A gente tem momentos ali muito dramáticos mesmo, o caso do massacre de Eldorado de Carajás, no Pará, né? Lá em 1996. Você tinha um grupo de pessoas que estavam ali e você tem, do outro lado, grandes fazendeiros querendo expulsar aquelas pessoas dali com o apoio da polícia, né? Com o apoio das instituições, né? E acabou ocorrendo, né, vários conflitos ali mesmo, do jeito que dava para fazer, pessoas morreram, muitas pessoas feridas, né, e foi uma coisa que tomou de assalto mesmo o noticiário naquele período da história do Brasil, período muito dramático mesmo sobre essa questão do campo. Outro período que foi muito complicado da história ali, da questão da violência do campo, foi o assassinato da Dorothy Stang, né? Ela era uma freira norte-americana, naturalizada brasileira,
e ela defendia muito os trabalhadores do campo, fazia várias missões ali, né, para garantir, estava sempre em apoio com os movimentos sociais, só que ela acabou assassinada também, né? Acabou assassinada a mando de grandes fazendeiros que tinham outros interesses ali, né? Como a gente sabe, o grande mercado, o capital, as pessoas que têm muitas posses, né? Elas têm influência sobre as áreas da qual elas atuam, e a Dorothy acabou servindo, né, como esse símbolo aí de resistência, mas que acabou sendo neutralizado mesmo, né? Ela foi assassinada, foi o que aconteceu no Brasil. Então a questão do campo, ela é muito séria e que ainda, infelizmente, a gente ainda vê pessoas querendo dominar territórios ali na área do campo. Se na cidade já existe a questão da criminalidade muito forte, aqui onde tem a maior acompanhamento da polícia e tudo mais, no campo, onde não tem praticamente ninguém, né, é muito mais difícil garantir esse tipo de paz, né, de equilíbrio, né? Sempre foi aí na base mesmo de quem chega primeiro, quem tem mais poder, quem tem influência e tudo mais. Então, um momento, são situações muito dramáticas que os movimentos do campo, né, dos trabalhadores rurais, até hoje, ainda tem, né? Fora a questão do preconceito, tem um grupo de pessoas, políticos, da sociedade, que acha que esses grupos são tudo, ainda acha, né? Um bando de baderneiro que está ali só atrapalhando a evolução e tudo mais, reflexos de um período da história do Brasil onde esse tipo de discurso era muito válido, né? Bom, o Brasil sempre teve, né, uma influência de direita muito forte, né? Bom, gente, a gente agora vai mudar o foco dessa aula, né? A gente vai ter ali um outro momento dessa aula agora, né? Como a gente falou, é uma aula 2x1, e vamos agora voltar a nossa atenção para o estado do Amazonas. O estado do Amazonas também tem uma produção rural, né? A gente não vai mais falar necessariamente dos movimentos sociais, agora a gente vai falar sobre a produção econômica do Amazonas. Vamos dar uma olhada, então? O estado do Amazonas, ele não é o principal estado do Brasil com relação à economia brasileira, né? Mas é muito importante, sim, né? Como a gente vai ver na próxima tela agora aí, ele se destaca, tem uma economia, de certa forma, diversificada, mas tem um foco muito grande em várias atividades, né? Indústria, comércio, prestação de serviços, extrativismo, né, agricultura, pecuária, turismo, né, que é muito importante também. Então tem uma economia ali que tem diversas características, né? Na próxima tela, então, a gente vai ver, por exemplo, uma atividade importante para o Amazonas é a extração de mineral, né? Calcário, o estanho, que é a cassiterita, né? A cassiterita também né, um elemento importante para mineração ali. A atividade madeireira também é muito importante, né? Claro, floresta amazônica, então a madeira também tem sido bastante utilizada. E os frutos de maneira geral, né? As frutas regionais, questão do Pará e tal. Até hoje o látex é bastante utilizado, né? E quando a gente fala de pesca, a gente vê um grande talento, né, para o território pro Amazonas, para o território do Amazonas, né, de maneira geral. Inclusive, o estado do Amazonas é um estado que consome bastante peixe, né? A alimentação média, né, da sociedade amazonense é baseada no peixe, diferente, inclusive, de outras regiões do Brasil, né? Vamos ver agora a questão da indústria. O Amazonas, o estado do Amazonas específico, nessa próxima tela a gente vai ver aí, tem uma característica muito interessante que também é reflexo de décadas passadas, que é o polo industrial de Manaus. Lembra que a gente falou agora há pouco que durante o período do governo militar, dos governos militares, houve essa questão de tentar integrar o território brasileiro inteiro, garantir o território brasileiro ali como sendo, mantendo do Brasil, né? Então um desses incentivos foi trazer fábrica para o estado do Amazonas, né? Trazer fábrica para o meio da floresta, né? E houve a criação ali da Zona Franca de Manaus, né? Tudo isso baseado ali na Superintendência da Zona Franca de Manaus, né? Especificamente para atrair empresas, atrair grandes marcas internacionais para trazer fábrica para a cidade de Manaus, para poder, né, avançar a questão do trabalho. Como a gente sabe, indústria atrai muitos empregos, isso avança a questão da urbanização, atrai uma quantidade maior de pessoas e isso é uma bola de neve também, né? Nesse sentido.
As indústrias de Manaus, como a gente vai ver na próxima tela, pessoal, tem uma variação muito grande, desde quando ela surgiu, né? Hoje em dia a gente vê uma produção de eletroeletrônicos muito forte, né? O campo de motocicletas é muito importante, né? Então a gente tem toda uma cadeia produtiva industrial que até hoje é muito importante, inclusive é muito criticada por quem não quer que tenha fábrica na região norte devido a esses incentivos fiscais. O governo do estado do Amazonas, juntamente com o governo federal, tem essa característica de permitir com que as empresas de fora cheguem aqui no estado sem pagar alguns impostos. Isso que a gente chama de incentivos fiscais, né? Então ela não paga alguns impostos e ela acaba economizando dinheiro com isso e em troca ela bota a fábrica aqui, né? E produz, gera alguns empregos e tudo mais, e isso acaba sendo, né, um regime ali de né? Um regime de ganha-ganha, mais ou menos, né? Tem ali toda a questão da presença. Então, isso sempre tem que ser muito defendido, né? Muitos estudiosos da economia de geografia econômica do Amazonas discutem essa questão, né, do quanto que foi importante o polo industrial para, por exemplo, não deixar avançar tanto a questão do desmatamento no estado do Amazonas. Devido a ter uma indústria muito grande, geração de emprego muito grande, de PIB muito grande, acabou não avançando a questão do desmatamento, impacto ambiental e tudo mais, acabou reduzindo muito, ao contrário de outros estados da região norte que já tem ali um índice de desmatamento muito forte, mas que não tem o índice de industrialização daqui, da nossa região, né? Interessante a gente observar isso, uma decisão do passado que permanece aí, né? E que muitas ações vão fazendo com que elas continuem dessa forma, mas mesmo assim tem gente que não quer que isso continue dessa forma. Então, discussão política é uma coisa complicada, né? Que a gente está vendo, né, as consequências positivas disso, tem também consequências negativas, claro, né? Mas que os dados oficiais é como se não fossem suficientes, né? Então, as características da produção econômica do Amazonas tem esse sentido, né? Vamos ver os principais setores do polo industrial de Manaus, né? Como a gente pode ver aí, né? Eletroeletrônico, bens de informática, duas rodas, são as motocicletas, né? Químicos, são vários, né? Vários tipos de fábricas que existem aqui na capital do estado, né? De várias nacionalidades diferentes, brasileiras também, mas de várias empresas de outros países, da Europa, da Ásia, né? Presentes aqui, em vários setores. Vamos voltar sobre a agropecuária do Amazonas ali, ó, na próxima tela a gente vai ver ali a questão do arroz, banana, abacaxi, laranja, mandioca, farinha de mandioca, por exemplo, é muito apreciada no estado do Amazonas e tem que ter uma produção que é local, né? Que tem que estar presente ali nos mercados de maneira geral. Também é uma produção que é importante. Na próxima tela a gente vai ver outra informação importante com relação ao turismo, né, devido a essas características que o estado do Amazonas possui, também é um segmento que gera riqueza. Né? É o segmento de lazer. Turismo gera muito dinheiro no mundo todo. É um dos segmentos da economia que mais gera dinheiro no mundo. Né? Turismo, né, a guerra e o petróleo, por incrível que pareça. Né? E aqui no estado tem um segmento que cresce bastante. Né? Hotéis, os guias turísticos, né, os eventos que existem na região. Então isso acaba, os governos que têm esse tipo de preocupação em incentivar a questão do turismo têm como consequência direta o aumento na arrecadação. Né? A gente tem, por exemplo, exemplos muito claros ali de prefeituras, né, de prefeituras ali que contratam shows de artistas famosos, internacionais, para cantar no estado, naquela cidade, né? E isso acaba atraindo muitas pessoas de outras cidades para vir ali. Então, isso também já é uma característica para tentar atrair pessoas e, consequentemente, atrair dinheiro. Então, esse tipo de incentivo também é uma forma que o Amazonas também tem, né, de gerar tudo isso. A gente vai fechar essa aula, pessoal, mostrando dados recentes, os dados mais recentes que a gente tem sobre o PIB do Amazonas. Né? Tudo que foi gerado de riqueza aqui no Amazonas, em torno de 169 bilhões de reais. Foi gerado no Amazonas no ano de 2024. E nessa próxima tela a gente vai ver aí, né,
como que está mais ou menos distribuído. Olha só o setor de serviços ali, comércio, né, varejo, bancos, enfim, 44% só no setor de serviço. A indústria ali, né, em torno de 36%. Isso aqui é aquilo que a gente falou ainda agora, né? Polo industrial de Manaus, né? Olha só, também tem uma influência muito grande, né? A arrecadação de impostos também é um segmento importante, né? 16%. E a questão da agropecuária, para vocês verem a importância que isso tem para o estado do Amazonas. É uma quantidade significativa, 6 bilhões de reais, né? Mas é em torno de 4%. Então isso aqui, pessoal, é para a gente ver, né, o quanto que o estado do Amazonas tem ali de relevância. A gente tá um dado interessante, esses 36% aqui da indústria, a gente está falando do polo industrial de Manaus, não é que está distribuído pelos municípios do Amazonas, é só Manaus, para vocês terem importância, para vocês verem como é importante para a dinâmica econômica do estado do Amazonas a questão industrial.